Ô, O, chefinho, peraí, Dan, deixa eu passar a bola aqui para claro. o nosso produtor, o Ender Salles, que estará esse final de semana no The Town. Para você que for ao The Town, não será difícil de reconhecê-lo por lá, porque ele será o mais bem vestido de lá. Se você ver um cara muito bem vestido com roupas exóticas, saiba que é o Ender Salles. Tem perguntas aí de ouvinte? Obrigado pelo elogio, Teco. Temos sim. A Carla Domingues, do Rio de Janeiro, ela comenta que foi assistir O Último Azul com a avó dela. E ela falou que a avó dela se emocionou muito e como ela nunca tinha se emocionado assistindo um filme brasileiro. E ela também ela aproveita para perguntar para o Gabriel qual foi o maior desafio de filmar na Amazônia. Veja, realmente é muito especial. O que a gente tem visto nas sessões é pessoas jovens que vão assistir e de repente eles voltam para o cinema com os avós e com os avós, ou com a mãe, Que legal. com a mãe, com o pai mais velho. E é curioso, né? Porque a gente sempre fala assim: ah, esse é um filme para família. E esse é filme para família mesmo, para ir com a família, inclusive com os mais velhos. Tem sido muito lindo poder ver, né? Essa reconexão dentro do cinema para assistir O Último Azul, né? Eu acho que é um filme que tem uma certa explosão de vida, né? Tem sido muito bonito por onde a gente passa, ver o idoso e a idosa emocionado vendo o cinema brasileiro. Tem sido muito lindo. Então, você que já viu, leva uma pessoa mais velha querida para ir com você novamente. É o apelo que eu faço. E filmar na Amazônia foi muito especial, porque, na verdade, a gente fez uma troca criativa muito bonita com a equipe de lá. São mais de 20 atores e atrizes do Amazonas, né? Uma grande parte da cena cultural artística, do teatro, faz parte do filme. Então, temos um ator maravilhoso, o Adanilo, a Rosa Malagueta, né? Tem um elenco, assim, muito expressivo. E é tão bonito ver, sabe, assim, e ver o pessoal do Amazonas também se reconhecendo na tela, sabe? Acho que é uma demanda cada vez mais crescente, né? Eu fico feliz por ter feito e possibilitado esse encontro, o cinema pernambucano com o cinema do Norte, mas eu torço que possam surgir filmes e mais filmes produzidos e dirigidos por realizadores do Norte, para que a gente possa, né, cada vez mais reforçar essa diversidade do olhar. O desafio de filmar na Amazônia é real, assim, né? Tem uma especificidade de como filmar nos rios, né? Mas eu acho que a gente teve um privilégio de trabalhar com a equipe local, né, a equipe de produção do Amazonas. Eles têm muita experiência e eu acho que diminuiu um pouco esse desafio que é natural, né? Então acho que recomendação aí quem estiver querendo, né, filmar no Amazonas, assim, para os realizadores, assim, né, trabalha com a equipe de lá, porque tem um desafio e eles conhecem a floresta, né? Dan Stuba, que manda Oi. sua última pergunta para o Gabriel, que está em Ah, tá. Toronto, ocupado, num fuso horário diferente, mas vai te dar a última. Não, eu queria saber onde ele vai jantar. Mas a pergunta mesmo. Jantar não, A onde ele pergunta, vai dormir, né? Que ele vai dormir daqui a pouco. não. Festival sempre tem umas dicas boas de jantar, espero eu, né? Mas eu, Gabriel, acho que ninguém tem ideia do tempo de envolvimento que um cineasta, um diretor, um criador de um projeto tem com esse projeto, né? Quando a gente fala de teatro, sei lá, uma peça de teatro de sucesso é 1 ano, 2 anos, talvez, sei lá, estão fazendo hoje em dia 5 anos num extremo. Mas eu sempre fico fascinado com o envolvimento que o diretor tem com o filme. Por quê? É para escrever, conceber o projeto, convidar as pessoas, produzir, levantar a grana, filmar, depois editar e daí lançar onde você está. Quanto tempo você está envolvido com o Último Azul? E qual é a tua relação porque assim, às vezes quando a gente quer dizer muito uma coisa, e daí filme, aí já disse, né? Com o seu envolvimento emocional, você já cansou do que ele diz? Essa relação se renova com o tempo? Como é que é isso? Essa pergunta é curiosa porque eu não gosto nem de responder, sabe por quê? Porque o pessoal vai dizer que eu sou preguiçoso. Foram 10 anos de processo até chegar Olha aqui. isso. Olha, é 10 muito, cara. anos? 10 anos, desde que eu ganhei o primeiro fundo de desenvolvimento do roteiro. Agora, isso se explica em parte, além da suposta preguiça, que o nosso ouvinte vai achar que eu sou preguiçoso, da dificuldade que é perceber uma referência sobre filmes idosos, sabe? Quando eu começo a navegar e querer fazer um filme Uhum. sobre isso, né? E eu olhando para dentro, né? Eu fui inspirado pela minha avó, que aprende a pintar aos 80 anos, né? Quando meu avô morre, eu vejo esse reflorescimento na vida dela, me inspira a querer falar um filme sobre um presente pulsante, né? Mas tudo que eu assistia sobre filmes sobre idosos, assim, nunca era sobre esse lugar, sabe? Então foi meio que começar do zero, sem muita referência,
tendo que criar um tom muito específico, brincar com distopia, com fantasia, com coming of age, né, que é esse drama de maturação, olhar para esses lugares e tipos de filmes que geralmente são feitos para personagens jovens, só que aqui, né, colocando o corpo idoso nessa jornada, no lugar de um adolescente. E isso não foi fácil encontrar, sabe? Durei muito tempo para entender. E tinha outra coisa curiosa no roteiro, que a personagem ela estava conectada a um núcleo familiar. E quando todo mundo que lia o roteiro falava, não torço por ela, não torço para ela ir embora, porque eu quero que ela fique com o neto dela. Ela é avó, ela deve ficar com o neto. E foi interessante porque eu nunca entendia, porque o roteiro estava lá, nunca funcionava, ninguém torcia, ninguém tinha empatia pela viagem, pela fuga dela, pela rebeldia dela. Aí eu desconectei ela do núcleo familiar, coloquei ela numa casa morando sozinha. E quando ela vai em jornada, você torce por ela. E aí você percebe como a gente, enquanto sociedade, reproduz a ideia de que o idoso, né, não tem direito a uma nova experiência de vida, não tem direito ao sonhar, não tem direito a desejar o presente, né? Não tem direito a mudar um novo sonho para sua vida, sabe? É como se a gente, enquanto sociedade, quisesse que esse corpo tivesse domesticado em casa, usando fralda, sabe assim, que não dê trabalho, né? Ou que não tenha desafio. E a gente nunca pergunta o que é que aquele corpo idoso quer, né? É como se ele não tivesse direito a dizer o seu desejo, né? E eu acho que o filme mostra um pouco isso, né? Um certo aprendizado do meu lado, né? De entender os desafios que é escrever sobre um personagem, sobre um corpo idoso, de mulher ainda mais. Ao mesmo tempo, a gente, enquanto sociedade, perceber, né, que a gente reproduz uma série enfim, de controle, né, sobre a ideia do outro corpo que não é nosso, né, alienando esse direito. E eu acho que o filme tenta responder de maneira muito honesta, muito sensível, e olhar para esse corpo idoso feminino que deseja, que sonha, que quer ser livre e que se reconecta com a vida promissora. É um filme sobre a mulher que quer voar. E ela descobre no filme que ela voou muito mais alto do que ela imaginava ser capaz. E isso te emociona ainda, depois desses Sim, 10 porque anos eu acho todos. que na verdade você vai descobrindo enquanto filma também, né? Quando eu coloco aquelas duas atrizes do filme, para quem não tá nos ouvindo, tem um momento que duas idosas se conectam, elas ensaiam aí um novo sonho para a vida, uma possibilidade de uma vida conjunta. Então ver essas duas idosas, sabe? Uma mulher de 85 anos com essa mulher de 77 anos, dirigindo um barco no meio da Amazônia, sozinhas, né? Em cumplicidade, é tão bonito porque inspira a gente uma utopia, sabe? A utopia de que é sempre tempo de encontrar um novo sentido para a vida. E eu acho que isso, quando a gente vê aqueles dois corpos no ensaio, aquelas duas mulheres idosas ensaiando, já emociona, sabe? No ensaio. Gravando, quando eu dava ação, corta, quando eu olhava pro lado, todo mundo chorando. Aí eu fazia, pô, se aqui tá funcionando, imagina no cinema com trilha sonora, né? E ela é ótima também, né? Ótima atriz também. Muito bem. Acabamos. Gabriel, brigadão. Gabriel Mascaro. Então, vou dar o serviço direito, né? Gabriel Mascaro, diretor do Último Azul, filmaço brasileiro que está em cartaz, ganhou Urso de Prata em Berlim. Pode ser o filme brasileiro no Oscar. Vá ao cinema, vá ver. É um daqueles filmes, como o Zé disse, que vale a pena ver na tela grande, né, Zé? Porque a imagem é muito bonita do filme, a edição de arte é linda ali. É o tipo do filme que vale a pena você deixar a sua preguiça de lado e ir ver na telona. A experiência será outra. Com certeza. E tem uma também. coisa. Fala, E tem Gabriel. uma coisinha que é cinema brasileiro, se a gente não vai ver rápido, ele sai de cartaz. Infelizmente, se você está pensando em ir, não pense não, vá para o cinema, porque senão ele vai sair de cartaz. Então, ele só vai continuar em cartaz se você for para poder você levar o seu amigo depois.